palavra aos irmãos, lá em Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, dos versos de 1 a 11. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela colocou o título aí, Pesca Maravilhosa, né? Mas eu queria falar sobre pescaria de mestre pelo mestre. Lucas 5, versos de 1 a 11. Mesmo assentados como os irmãos estão, acompanhe a leitura que eu faço desse texto, que diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome nessa manhã pela graça do Senhor, como aqui já expressamos em louvor. Não somos dignos, ó Deus, mas o Senhor nos aceitou, o Senhor nos comprou com preço precioso do Teu sangue, do Teu Filho Jesus, Teu sangue derramado naquela cruz. Nos aproximou, nos fez povo, nos fez irmãos, nos fez aqui a comunidade, ó Deus, que se reúne em torno da palavra para bendizer o Senhor. E nessa manhã, ó Deus, nós estamos aqui com esse desejo, totalmente entregues pelo Espírito do Senhor, ó Deus, para compartilhar dessa palavra ao nosso coração e ao coração da igreja, para que de fato, ó Deus, possamos compreendê-la na sua totalidade e assim sermos orientados, ajudados, ó Deus, capacitados, ó Deus, para esta obra que o Senhor chama cada um de nós para vivê-la nessa terra enquanto aqui estivermos, para sermos, ó Deus, pescadores, para sermos obreiros, para sermos servos do Deus Altíssimo, para sermos então, ó Deus, a igreja do Senhor na face da terra, que brilha como um luzeiro, ó Deus, que brilha como um farol, que brilha, ó Deus, para ser um referencial, que assim seja a Igreja Presbiteriana de Itabirito. Abençoe, portanto, ó Deus, as nossas vidas nessa manhã, e fala ao nosso coração com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, eu quero ler aqui para os irmãos uma parábola extraída da revista do Ultimato, que fala sobre a parábola dos pescadores sem peixe. E nos diz assim essa parábola:
Era uma associação de pescadores que viviam no meio de rios e lagos, cheios de peixes famintos. Eles se reuniam regularmente para discutir sobre o chamado para a pesca, a abundância de peixe e a emoção de pegar peixes. Ficavam muito animados com o assunto da pescaria. Alguém sugeriu que o grupo precisava de uma filosofia de pesca. Assim, cuidadosamente, definiram e redefiniram a pesca e o propósito da pescaria. Desenvolveram estratégias, táticas. De repente, perceberam que haviam começado de trás para frente. Haviam se interessado pela pescaria do ponto de vista do pescador e não do ponto de vista do peixe. Como o peixe vê o mundo? Como vê o pescador? O que e quando o peixe come? Era importante entender essas coisas. Por isso, iniciaram estudos, pesquisas, participaram de conferências sobre a pescaria. Muitos viajaram a lugares longínquos para estudar diferentes tipos de peixes com diferentes hábitos. Alguns obtiveram PhD em piscicultura. Contudo, ninguém havia ido pescar. Formou-se, então, um comitê para enviar pescadores. Havia muito mais lugares propícios para pescar do que pescadores. Por isso, o comitê precisava determinar prioridades. A lista de prioridades foi colocada em quadros de aviso em todos os salões da associação. Mas, como antes, ninguém estava pescando ainda. Foi feita uma pesquisa para saber por quê. A maioria não respondeu ao questionário, mas, entre os que responderam, descobriram que alguns se sentiam chamados para estudar a pesca. Outros, para fornecer equipamentos de pesca. E outros, ainda, para encorajar pescadores. E com tantas reuniões, conferências, seminários, simplesmente não tiveram tempo para pescar. Jacó era um novato na associação de pescadores. Depois de uma reunião muito animada, ele foi pescar. Fez algumas tentativas, pegou o jeito e conseguiu pegar um lindo peixe. Na reunião seguinte, ele contou sua história e foi elogiado pelo seu sucesso. Acabou sendo convidado para falar em todos os núcleos da associação e contar como havia sido a sua pescaria. Ou seja, dar o seu testemunho. Assim, com tantos compromissos, e por ter sido eleito para a diretoria da associação, Jacó nunca mais teve tempo para pescar. No entanto, não demorou muito, e ele começou a sentir-se intranquilo e vazio. Teve saudades da pesca, propriamente dita, de sentir o puxão do anzol. Assim, decidiu deixar a diretoria da associação, bem como os demais compromissos com os núcleos, e convidou um amigo para ir pescar com ele. Os dois foram sozinhos e pegaram peixes. Os membros da associação de pescadores eram muitos e os peixes eram abundantes, mas os pescadores continuavam sendo muito poucos. Meus irmãos, essa parábola aqui fala de uma realidade que nós vivemos nos nossos dias, que as igrejas vivem nos nossos dias, que talvez os seminários, talvez aí as grandes conferências, talvez as pessoas estão muito mais envolvidas em se preparar, estudar, em analisar, em trocar aqui conhecimentos cada vez maiores sobre assuntos que na prática são muito simples, porque o que é mais simples do que você sair
lançar um anzol e pescar. O que é mais simples de você ir ao mar ali e buscar o seu peixe? A vida simples, ou como diz aqui, né, Jacó, nessa ilustração, né, a emoção de puxar o anzol, ou seja, a emoção da conversão diante da pregação e da exposição da palavra de Deus. E nós temos perdido isso, nós temos perdido. Quando nós ouvimos das tragédias que estão acontecendo no mundo, quando nós ouvimos semana retrasada aí sobre a tragédia de Petrópolis, né? Eu estava previsto a passar exatamente naquele lugar, naquela hora. Eu antecipei o retorno das nossas férias também, porque nós íamos descer ao Rio de Janeiro na casa de amigos e subir ali naquele horário. E nós antecipamos para rever algumas situações necessárias. E então vimos livramento de Deus. Quantas mortes, quantas tragédias, quantas vidas, quantas situações de urgência. Como foi dito aqui, nós estamos vivendo aí essa realidade no mundo, lá na Ucrânia, lá na Rússia, e às vezes nós não temos a emoção de poder orar, de poder lembrar daqueles irmãos, de fazer ali alguma coisa no sentido de pelo menos estarmos clamando: Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Vimos alguns vídeos de igrejas cantando nos metrôs, grupos de crentes louvando a Deus, mesmo mediante tamanha tragédia. O que é importante? O que é fundamental? Jesus está aqui ensinando coisas importantíssimas na vida daqueles discípulos, que Ele está regimentando, chamando para uma obra muito maior do que eles mesmos, muito maior que a profissão deles, muito maior que eles poderiam compreender. Está chamando-os aqui para, de fato, compor um ministério do reino dos céus, como pescadores de homens, como agentes que foram chamados, selecionados a dedo pelo Mestre. Homens que se sentiam desqualificados, simples, humildes, pescadores, e que mudaram a história do mundo, cobradores de impostos, tantas outras pessoas totalmente à luz do chamado desqualificados, mas homens e mulheres como eu e você, que somos chamados a serem pescadores de homem. Essa história me veio à mente muito em função desse tempo que nós tivemos ali em Guarapari, tempo precioso na casa do irmão Darli, e uma coisa que tirava o sono da gente era acordar de madrugada. Eu acordava 3, 4, 5 horas da manhã, às vezes meia-noite, ia para a sacada olhar o mar. Coisa boa é olhar o mar, né? Acho que não tem nada mais gostoso e relaxante do que olhar o mar. Depois de olhar o mar é olhar a montanha, né? Mas olhar o mar é muito dinâmico. E aí eu via sempre chegando um pescador de madrugada, remando o barquinho, e eu falando assim: será que ele pegou peixe? Será que ele tem sustento para a família dele? E ele vinha remando e largava o bote e pulava na água e nadava até um ponto, voltava. Eu falava assim: por que ele não amarra esse bote lá perto, gente? Ele voltava, mergulhava, nadava, e fazia isso todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. E eu ficava incomodado com aquilo, a necessidade dele ir pescar. Depois eu comecei a perceber que à noite vinham pessoas com lanternas fazer mergulho, pescar com arpão. Eu fiquei empolgado com isso. Eu comprei um equipamento de mergulho lá para fazer a apneia lá. Eu gosto muito de mergulhar assim, não em profundidade, que eu não tenho equipamento para isso, mas a apneia, e eu ficava mergulhando, olhando os peixes ali. Isso é uma coisa extraordinária. Eu falei assim: como deve ser isso à noite? Eu estava me preparando para fazer isso à noite, mas eu não achei uma lanterna boa para mergulhar à noite, né? Eu falei assim: eu quero ter essa experiência. Eu quero ver como é que é isso. Eu quero ver como é que é essa sensação, como que é essa emoção. Mas, na verdade, eles estavam todos ali, atrás de uma forma de sustentar a sua casa. O texto que nós lemos aqui fala de uma experiência que Jesus tem com esses discípulos. Ele está recrutando discípulos, ele está chamando-os para um ministério extremamente eficaz, necessário, e chamando profissionais da área, pescadores.
E Jesus vai ter aqui, portanto, um tempo para ensinar esses homens a uma realidade de vida diferente daquelas que eles estavam acostumados, mas que viria aqui, portanto, ser algo extraordinário na vida deles. Uma pescaria frustrada, sem peixes, assistida em um mar repleto de vidas. Jesus está falando aqui para uma multidão. Jesus está num cenário onde ele está acostumado, ali no lago de Genezaré, ou no mar da Galileia, ou como outros preferem, mar de Tiberíades, todos eles falando desse mesmo local, onde era um grande lago, alguns chamavam de mar, e ali havia vários pescadores. A vida deles era lançar redes, lançar linhas, lançar anzol, pescar o peixe, sustentar a sua família e viver. Vida de pescador é vida sofrida, meus irmãos, é vida simples, é vida que depende do peixe de cada dia para sustentar a sua casa. E eles estavam nessa situação quando Jesus, então, naquele momento aparece, falando à multidão, e então ele percebe que passaram a noite pescando. Eu queria falar nessa manhã sobre estratégias de Jesus para alcançar a sua vontade em nossas vidas. E a primeira estratégia é que Jesus nos encontra onde estamos. Pedro e seus companheiros aqui haviam trabalhado, como diz o texto, a noite toda, e ido atrás de peixe, e atrás do seu ganha-pão, do seu sustento. Imagina a expectativa da esposa em casa. Será que trouxe o peixe? Vamos vender o peixe para comprar a farinha, para comprar ali a outra coisa, para fazer a mistura, e para a gente ter o alimento, para alimentar, porque tudo vinha deste recurso. E o texto sagrado nos diz que ele estava ali, então, Jesus fora do barco, lavando, melhor dizendo, os pescadores e Pedro estavam fora do barco, lavando as redes, preparando, talvez, numa estratégia de fazer um retorno. A pesca não foi boa, vamos lavar a rede, vamos nos preparar e vamos de novo ao mar, porque eu não posso chegar em casa sem eles. Talvez estavam simplesmente frustrados por aquela situação, vamos lavar a rede, vamos guardar e vamos embora. Deixa que amanhã Deus proverá. Nós não sabemos ao certo, mas o fato é que eles estavam ali lavando as suas redes, preparando para uma nova oportunidade, fosse ali aquela hora, fosse depois um horário oportuno. Não obstante, a multidão que estava ali ouvindo Jesus assistia tudo isso e parecia então ter um caminho ali bem traçado naquela história, um lugar de frustração. Frustração daqueles homens cansados, a noite toda, lançando redes e não conseguindo o sustento. Lugar esse onde provavelmente haveriam resmungos, reclamações, contas a pagar, preciso pagar a minha CEMIG, preciso pagar a minha Enercopasa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar a minha conta, o meu boleto que está atrasado, a faculdade do meu filho? Todas essas questões vêm, né? Talvez a preocupação, a mulher nervosa dentro de casa, querendo pão, querendo leite. O fato é que Jesus, Ele, naquele momento, nos encontra e tem algo a nos dizer. No momento da frustração, no momento da angústia, no momento da adversidade, no momento das nossas questões, Jesus vem ao nosso encontro. Você precisa esperar para que possa ouvir o que Ele tem a dizer. Ele vem nos dizer e nos mostrar algo. O que Jesus tinha a dizer a Pedro, seus companheiros, seus pescadores. Em segundo lugar, Jesus escolhe a nossa vida, entra no nosso barco para cuidar das nossas emoções. Jesus usa aqui uma sabedoria prática. Naquele momento, ele então entra, escolhe o barco de Simão, eram 2 barcos que estavam pescando juntos, e fala assim: olha, afasta um pouco da praia. Afasta um pouco da praia e agora eu quero falar mais claramente às multidões. As pessoas vinham chegando, seguindo Jesus, sempre em multidões, e agora ele está sendo apertado ali na praia, parece que não dá mais para continuar naquele lugar. Então, eu falei assim, espera aí, deixa eu usar de uma técnica aqui,
interessante de comunicação. Então, Jesus entra no barco e afasta, e então vai usar ali aquele lago parado como um elemento para comunicar a palavra. Ele vai usar ali um anfiteatro novo, um púlpito diferente. Jesus ali vai então criar uma acústica com aquele lago para que as pessoas pudessem ouvi-lo à distância. Então, também a oportunidade, pretexto para estar junto de Simão. Jesus então faz isso. E naquele momento ele tem cadeira cativa ali, Pedro tem cadeira cativa, Pedro está de camarote, lugar privilegiado, ao lado do Mestre, ao lado de Jesus, ouvindo atentamente o que ele queria dizer ao seu coração, porque Jesus está preocupado, meus irmãos, com as nossas emoções, Jesus conhece os nossos sentimentos, Jesus sabe daquilo que passa no nosso coração, por mais que você não revele, por mais que você não fale, por mais que você não compartilhe, ele sabe. E Ele quer cuidar dessa área nas nossas vidas também. Pedro agora não pensa mais nos peixes perdidos, nem nas redes secando, nem no trabalho sob o sol. Ele agora é aquele pescador profissional, ele agora está totalmente à mercê, desprotegido, fragilizado. Não está mais na sua área de domínio e Jesus começa então a falar. Ele então pensa nas palavras de Jesus, nos seus sermãos, nas grandes possibilidades que aquela mensagem poderia trazer, se ela realmente fosse praticada. E é isso que nos leva ao verso de número 4. Preste atenção. Acabado, ou quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Em terceiro lugar, Jesus nos convida ao sobrenatural da sua graça e poder. Uma ordem foi dada, porém, parece que não foi muito sentido ali, de maneira clara, na vida daqueles pescadores profissionais. O que um carpinteiro entende de pescaria? Estava ali diante duas profissões totalmente diferentes, pescador e carpinteiro. Jesus era carpinteiro, aprendeu o ofício com seu pai. Durante toda a sua vida ele trabalhou. E é um ofício nobre, meus irmãos. Eu fui marceneiro 10 anos e até hoje eu trabalho com madeira. Eu tive uma empresa de marcenaria com meu sogro. Amo mexer com madeira, amo fazer coisas novas, inventar coisas, criar coisas. E ali o carpinteiro está falando para o pescador: lança a rede. E ali deve ter criado, bugou a cabeça de Pedro, falou assim: você não entende nada de pescaria, Jesus. Nós fizemos isso a noite toda, nós somos profissionais, nossa empresa é registrada assim, olha, a gente pega tantos quilos de peixe toda noite, e não aconteceu nada hoje, a gente sabe que o mar não está para peixe. Talvez isso passou na cabeça. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Jesus, o senhor não está sabendo, não é essa a direção, não é esse o caminho. O senhor não está entendendo que a gente tem conhecimento? Presta atenção naquela ilustração aqui que nós falamos, daqueles que vão estudar, vão analisar, vão adquirir conhecimento, mas na prática, quem está lidando no dia a dia, quem está vivendo a situação, quem conhece o problema, de fato, é que deveria ser ouvido. Quais as necessidades? Olha, eu sei como é que é essa aflição, eu sei como é que isso vai levar, onde isso vai levar, por experiência própria. Não que a nossa experiência tenha que nos direcionar, mas nós temos que ouvir também o nosso conhecimento, o conhecimento daquele que sabe mais, daquele que tem mais vida, mais instrução, mais capacidade. Mas Jesus só dá uma ordem: lança-te ao largo. Lança-te ao largo, lançai as vossas redes. Uma tradução mais correta do texto grego aqui significa o seguinte: vão ao fundo e façam afundar as suas redes. Saia da margem, vai ao fundo e lance redes.
quando nos afastamos do trivial, do rotineiro, temos a oportunidade de construir um relacionamento profundo na intimidade. Jesus está falando assim: olha, Pedro, eu tenho algo muito profundo a ensinar a você, mas não vai ser aqui na margem, não vai ser aqui nesse momento. Eu não quero que isso aconteça diante dessas testemunhas. Eu quero ter um tempo de relacionamento com você e com esses aqui, mais profundamente à distância. Jesus nos chama no particular, Jesus nos chama no privado, Jesus nos leva a ter um relacionamento com Ele. É assim, Deus não trata só da multidão, Deus trata da pessoa. Nós temos uma identidade, nós somos importantes para Ele. A lição viraria aqui exemplos práticos, né? Lições vivas, profundas. Vá às águas profundas, lance as redes. Talvez a mensagem pregada por Jesus fosse fé, talvez sobre obediência, talvez sobre encorajamento, não sabemos. O que sabemos é que Jesus estava testando, ensinando o líder. O líder. Jesus estava gastando tempo para ensinar aquele que viria a ser o líder dos apóstolos, que daria sequência à visão que Jesus deu a eles. Jesus estava ali preocupado em tratar das emoções de Pedro. E deu certo. Em uma declaração de fé, Pedro afirma: Senhor, sobre a tua palavra lançaremos rede. Melhor, debaixo da tua palavra, né, nós lançaremos as redes. Irmãos, isso é um passo de fé muito grande, porque às vezes nós não vemos o cenário aberto, nós vemos as dificuldades, nós vemos as circunstâncias, e Jesus fala: olha, lança a rede, porque essa é a ordem. O peixe vai estar ali, o sobrenatural de Deus vai vir a partir do momento que nós pudermos obedecer a sua ordem, a sua vontade. Então, fazendo isso, o texto nos diz que imediatamente as redes se encheram de peixes, rompia-se-lhes as redes. Barulhos ali estão vindo de arrebentar a rede. Não sei se você já ouviu isso, arrebentar corda, quando vai esticando, e você fala assim: opa, isso aqui vai arrebentar. Isso aqui vai arrebentar, isso aqui vai arrebentar. E aquela rede puxando o barco. E eles ali, então, não sei o tamanho do barco, mas o fato é que eram muitos peixes, ao ponto da rede não suportar o peso. E há um barulho ali de rebentar. Deus está fazendo um milagre, e eles estão vivenciando esse milagre, e as coisas estão mudando dentro do coração deles. Eles estão agora naquela expectativa. O extraordinário da graça de Deus também não ocorre, meus irmãos, nas margens da vida espiritual, mas nas profundas águas do nosso relacionamento de fé. É quando nós estamos buscando a Deus diariamente, constantemente, intensamente, através das reuniões de orações, através da vida devocional, através da busca diária incessante, é que nós vamos ouvir, experimentar, viver esse extraordinário da graça. Não dá para viver à margem. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Nós não vamos ter experiências que de fato vão transformar vidas e vão nos impulsionar a viver aquilo que Jesus nos chama para sermos: pescadores. Jesus realiza mais um grande milagre que mexe com as estruturas emocionais, espirituais e morais de Pedro. Pedro é o foco, é o alvo daquele ensinamento de Jesus. E a história não acabou por aí. O sobrenatural para ilustrar o natural na vida de Pedro. Pedro era um homem que precisava muito de tomar aquelas sacudidas. Temos muito de Pedro, não é? Pedro é assim, né? Quer participar da história, quer estar no momento, quer ver o que vai acontecer, né? Quer viver intensamente as coisas e tomar atitudes muitas vezes impulsivas. Esse é o Pedro.
que Jesus tem toda a atenção para poder ensinar, para poder caminhar. E naquela hora, mais uma vez, agora Pedro tem um choque. Pedro tem um baque. O verso 8 nos diz isso. Quando ele vê aquele milagre, quando vê tudo aquilo acontecendo, quando o milagre acontece na esfera de atuação dele como pescador, vendo aquele milagre que não era possível de acontecer, a não ser por um grande milagre, na hora que ele percebe aquilo, na hora que ele visualiza aquilo, na hora que ele participa daquilo, a resposta dele é imediata: retira-te de mim, Jesus, afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. A natureza falou mais alto. Eu não posso estar diante de um santo, de um Deus todo-poderoso, porque eu não acreditei, eu não confiei. A minha vida é em cima da minha bagagem, da minha experiência, da minha habilidade, dos meus conceitos, dos meus valores, e isso tudo agora, diante dos meus olhos, ruiu. Eu caí na real. Sou pecador. Estou diante de um Deus que fez um grande milagre na minha esfera de oportunidade, de trabalho, de atuação. Talvez uma outra pessoa ouvindo essa história, talvez não tivesse o impacto que teve na vida de Pedro, porque nós sabemos, como vimos aqui, que eles eram profissionais. E aqui naquele momento, Pedro está diante de um Deus que realizou um grande milagre, que mexeu nas emoções dele e que fez com que ele então pudesse temer. Nós perdemos, meus irmãos, esse temor de Deus. Nós lidamos ainda com as coisas sagradas de maneira, às vezes, não com tanta reverência. Às vezes nós estamos acostumados com a nossa prática de vida diária, os nossos afazeres, de sermos cristãos de fato, mas na hora que precisamos agir de maneira pontual, de maneira eficaz, de agirmos como verdadeiros testemunhas, de não negarmos a fé, muitas vezes fracassamos. Eu fico imaginando, meus irmãos, se nós estivéssemos vivendo a realidade de uma perseguição, de uma guerra, de uma fatalidade, de que ao falarmos que somos uma igreja, estaríamos ali com as portas lacradas, porque estaríamos correndo risco de morte. E eu queria dizer aos irmãos que isso vai acontecer. Isso está previsto. É só os irmãos lerem lá as cartas às igrejas ao Apocalipse. Tem sido matéria do nosso estudo esse ano, às quartas-feiras. É só você perceber que isso tudo é uma realidade que aconteceu no primeiro século e vai acontecer na igreja no final. Isso já está fechando o cerco por aí. E a gente precisa entender se o nosso relacionamento com esse Deus de fato nos garante falarmos e falar assim: Senhor, sou pecador, não sou digno da tua presença. Diante do poder e generosidade de Jesus, diante de todo o cenário descortinado das vantagens de se estar em comunhão ou na presença do Filho de Deus, ali então o coração de Pedro se abre, ali a realidade bate na porta, ali ele entende que ele é pecador e precisava se prostrar, precisava ajoelhar, ele está diante de um feito de um Deus extraordinário, sobrenatural, do Filho de Deus. Afasta de mim, Senhor. A visão que Isaías tem lá no capítulo 6, quando ele está diante dos querubins, dos serafins, quando ele vê a glória de Deus, eles adorando, e aí naquele momento em que ele foi inserido naquela visão, o que ele fala é: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios. Habito no meio de povo, de pessoas pecadoras, e os meus olhos viram a Deus. E naquele momento só tem uma solução, meus irmãos: é o anjo ir lá com uma tenaz, pegar no altar de Deus uma brasa e tocar na boca do profeta, purificando os seus lábios. Olha, eu te escolhi para isso. Você vai ser portador, profeta, vai falar, seja purificado os seus lábios.
presenças de Deus, histórias marcantes, vida espiritual, devocional, história que cada um dos irmãos pode ter da sua experiência com Deus, que nós precisamos aflorar dia a dia na nossa intimidade, porque precisamos nos preparar, irmãos. A igreja do Senhor precisa estar preparada, os crentes no Senhor Jesus precisam estar preparados. Nós estamos vivendo o chamado feriado de carnaval, sem o carnaval propriamente dito, como as pessoas imaginam, né? Onde estão as pessoas? Elas estão em algum lugar festejando a carne. Porém, há outras estratégias. Ontem eu estava numa programação, no evento, participando desse evento recreativo de uma grande igreja de Belo Horizonte. E eu vi ali mais de 500 jovens fazendo várias atividades. Eu estava ali montando um muro de escalada que eu tenho de 12 metros e fazendo atividades com eles de esporte e aventura. E eu falei assim, gente, 500 jovens sentados, de células, comendo junto, cantando junto. Eu falei assim, Jesus, 500 jovens aqui. Se eles não estivessem aqui, onde eles estariam? E adorando a Deus. Claro que tem algumas coisas que é diferente daquilo que a gente entende que tem que ser, mas eu fiquei assim, maravilhado. Mais de 500 jovens num lugar ali. Abre aspas aqui, qualquer outro tipo de recurso para purificar, mas fecha aspas, eu não vou comentar sobre isso. O fato é que eles estavam ali com um propósito. Poderiam estar em qualquer outro lugar. Estavam ali, em comunhão, buscando alguma coisa de Deus, se dedicando ao Senhor. É isso que nós precisamos. Jesus talvez esperasse que os seus discípulos ali o aplaudissem e se alegrasse com os momentos de intimidade profunda desse relacionamento de amor e graça, mas não. O que veio à tona, a emoção que veio à tona foi o medo, que impulsionou então a pedir imediatamente isolamento. Senhor, eu não dou conta disso, afasta de mim. Pedro precisava passar por aquele propósito, por aquela atitude, por aquela sensação, por aquele treinamento, por aquela emoção. A resposta de Pedro pode até soar pretensão, mas na verdade foi o total reconhecimento da sua miséria, da sua pecaminosidade. O que nos leva ao último ponto da nossa mensagem, que é Jesus nos apresenta seu profundo senso missionário. O verso 10 nos diz isso, parte B. Disse a Simão, não temas. Doravante, daqui em diante, serás pescador de homens. Esse é o momento em que tudo muda na vida de Pedro. Também de seu irmão e de seus sócios, colegas, né, que estavam ali também envolvidos nessa missão, nessa profissão. Muda a vocação, muda a profissão, muda os interesses, muda as prioridades, muda o coração. A frase que Jesus usa para fazer essa transição é a seguinte: doravante. Doravante serás pescador de homens. Na mesma linguagem, olha, Pedro, não é mais para fisgar peixe, é para fisgar gente. Pedro, agora não é para você ficar envolvido nessas grandes reuniões, nos grandes concílios, nas grandes ações, é para você ir para a prática, cara. Vai buscar gente. É isso que Jesus está falando com ele. O pescador que pescava a fim de matar, agora iria pescar com o objetivo de comunicar vida. Isso fica subentendido aqui nas palavras usadas no original, que podem ser traduzidas assim: doravante você pescará homens vivos. Ou seja, para dar-lhes vida. O produto final agora não é mais a sua subsistência. Não, agora é proporcionar vida a essas pessoas que estão mortas. Jesus faz um novo convite de serem pescador de gente. Ele já havia feito esse convite a alguns outros, mas
precisava ganhar o coração. Muitas vezes nós somos envolvidos, meus irmãos, com as ações, as atividades, as programações, por pessoas estarem envolvidas nisso. Mas como é que está o nosso coração nessas coisas? Nós estamos realmente envolvidos de coração na obra do Senhor, na causa do reino? Nós estamos comprometidos com essa situação, com esse chamado, com essa missão, com todo o nosso coração? Temos que examinar o nosso coração, porque senão nós vamos perder o foco. Nós vamos estar interessados em outras coisas, brigar por algumas coisas e não fazer o que tem que ser feito. E nós vivemos isso diariamente, meus irmãos. A vida em concílios é isso. É essas discussões, documentos, definição disso, daquilo outro. E às vezes nós estamos perdendo aquilo que Jesus nos mandou fazer, de fato. William Hendricks faz um comentário sobre esse texto. Ele diz assim: a razão por que Jesus queria que os homens fossem pescadores na rede do seu evangelho e queria que os seus discípulos seguissem seu exemplo é porque essa era uma parte muito importante da tarefa que lhe fora designada. Ele tinha vindo à terra para concretizar essa designação. Ele havia sido mandado pelo Pai para produzir esse resultado. E ele mesmo desejava ardentemente resgatar os homens da morte e comunicar-lhes vida, ainda que ele soubesse plenamente qual seria o preço que isso lhe custaria. Todavia, ao seu alvo final, não se centrava no homem, mas em Deus, para que ele, Deus, fosse glorificado. Resumindo, tudo que fosse feito, tudo que é feito, todas as ações em prol do reino de Deus, do alcance da humanidade, da evangelização, não é para benefício nosso, não é para benefício da igreja, mas é para a glória de Deus. Nós trabalhamos não é para nós, é para Deus. A igreja existe para glorificar a Jesus. É isso que os irmãos estão aqui inseridos nessa comunidade, para a glória de Deus. Portanto, quando meditamos sobre a promessa de Jesus a seus discípulos, que doravante seriam pescadores de homens, estamos falando de um profundo senso missionário. Deixando tudo, o seguiram. Essa é uma decisão extremamente difícil. Deixar tudo e seguir Jesus. E você vê isso aqui, arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Eu não quero analisar o fato desse chamado, porque também é um chamado muito específico na vida de algumas pessoas, de ministério, de pastores, de missionários, de obreiros, de evangelistas. A verdade é que todos nós temos o mesmo chamado de sermos a igreja do Senhor Jesus, independente da nossa profissão. Como cristãos, somos desafiados a isso, chamados para isso. Isso não isenta ninguém. Claro que existem alguns que são chamados especificamente para a obra, como aqui Jesus está chamando apóstolos para o ofício, para serem então aqui, morrerem, sofrerem pelo Evangelho, para que a semente pudesse ser ali lançada sobre a terra, mesmo que regada com sangue, como foi, e como é, e como será em muitos casos. Mas um chamado missionário para viverem com as suas vidas completamente diante do Senhor. Jesus nos chama a isso, vivermos com a nossa vida completamente diante dEle, em santidade, em alegria, em devoção, deixando tudo, o seguiram, tudo. E os peixes? Talvez a gente não pense nisso. Quase afundou 2 barcos lá, aquela quantidade de peixe. E os barcos? Né? E os equipamentos? De uma vida toda ali, de uma empresa de pescaria, vamos dizer assim. Como é que seria isso? Deixando tudo, os seguiram, né? A Bíblia não revela
o que aconteceu com esse tudo, ou com aquilo que eles tinham de equipamentos, de estrutura, de aporte financeiro ali, não. Portanto, por inferência, né, nós só podemos dizer isso, né, eu posso pensar aqui que todo o fruto, né, o resultado do milagre não se perdeu. Até mesmo porque Jesus sempre ensinou aos seus discípulos que não haveria necessidade, não poderia acontecer o desperdício. Lembra lá quando Jesus multiplicava pão e peixe e alimentava multidões, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e aí ele fala assim, recolha tudo o que sobrou, não desperdice nada. Depois ele multiplicou de novo e fez a mesma coisa. Fruto do milagre que Deus faz não pode ser desperdiçado. O fruto daquilo que Deus fez diante da multidão, diante dos discípulos, diante dos pescadores, não poderia se perder. Foi assim a vida de Jesus ensinando aos seus discípulos. Talvez, muito provavelmente, tudo ficou a cargo do Zebedeu, né? Eles eram filhos de Zebedeu. Aquele que tinha as embarcações, talvez o líder, talvez o gerente, talvez o sócio. Está aí, o recurso, o aporte para você sobreviver, porque nós não vamos mais trabalhar nessa profissão. Agora, doravante, nós vamos aprofundar a nossa vida, nós vamos pescar homens vivos, nós vamos envolver de cabeça nesse ministério. Talvez esse recurso que ficou fosse para sustentar aquelas famílias. Talvez alimentar aquela multidão, nós não sabemos. O fato é que isso não foi revelado por Lucas nessa passagem. Mas, irmãos, nós precisamos entender que quando Deus nos chama, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos coloca em situação em que Ele vai ser honrado. No texto que nós lemos, naquela parábola inicial, né? Mas os pescadores continuam sendo poucos. Há muitas estruturas formadas, mas os pescadores continuam sendo poucos. Aqueles que estão indo atrás, lançando o anzol, atrás da emoção de ver uma pessoa entregar a sua vida para Jesus, e recomeçar, e reestruturar, e cuidar, e discipular, e ajudar na caminhada. Isso está faltando nas igrejas como um todo, eu creio nisso. E nós precisamos mudar esse cenário. O que significa, meus irmãos, deixar tudo e seguir Jesus? Você sabe? Já fez isso? Deixar o medo, as frustrações, a raiva, o pecado, as reclamações e viver uma vida ou viver a vida que Ele planejou para nós. Você quer isso? Essa é uma pergunta que eu faço para você e você precisa responder no seu coração. Você quer isso? Quer se livrar dos medos, das frustrações, da raiva, do pecado, das reclamações e viver uma vida que Ele planejou para a sua igreja, para a igreja de Itabirito, para as nossas vidas? É uma pergunta que talvez o Espírito Santo de Deus faz ao seu coração nessa manhã. Eu queria orar com você nessa hora. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar nesse sentido, juntos. Pai, nós mais uma vez louvamos o Teu nome pela palavra revelada a nós, ó Deus, no Teu Evangelho, que nos chama a uma realidade, ó Deus, numa dimensão espiritual, de uma jornada, de uma caminhada, aonde nós temos que aprender a confiar totalmente no Senhor. Sabemos que não é fácil. Sabemos que movemos, abrimos mão, pagamos um preço. Sabemos, ó Deus, que mesmo que o mundo esteja
totalmente indo numa direção, isso nos força a andar na direção oposta, a nadar contra a correnteza. Ó Deus, a viver um estilo de vida que muitas vezes hoje traz perseguição, traz contradição, diante, ó Deus, da inversão que nós estamos vivendo nesse mundo, ó Deus, do que é certo, do que é errado, dos princípios, ó Deus, que norteiam a nossa vida na palavra, ó Deus, e que são transformados, ó Deus, são deturpados, ó Deus, são infligidos, e tem levado muitos, ó Deus, a viver esse secularismo, a viver, ó Deus, esse esfriamento do amor que Jesus alertou-nos no seu sermão profético. Ó Deus, temos vivido um tempo onde o amor tem se esfriado de quase todos. O amor de Deus, o agape, tem deixado de existir nos nossos corações, ó Deus, e todos os outros amores têm surgido e têm assim, ó Deus, corrompido relacionamentos. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ouça o clamor do nosso coração nessa manhã. Ó Deus, e visita-nos com poder, com graça, com misericórdia. Visita essa igreja, ó Deus. Visita essa cidade, essa comunidade. Visita, ó Deus, esses que serão alcançados, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, através da vida dessa igreja, em nome de Jesus. Ó Deus, para que sejamos de fato, ó Deus, pescadores, homens e mulheres, ó Deus, que entendem o chamado, ó Deus, e abrem mão, muitas vezes, de tantas coisas, de tantas questões, ó Deus, que envolvem a nossa vida diária, para dedicar, para orar, para ensinar, ó Deus, para pregar, para movimentar o reino dos céus, aqui nessa cidade. Os nossos familiares, naqueles que não Te conhecem, ó Deus, o nosso procedimento santo, puro, verdadeiro, autêntico. A nossa ética, ó Deus, que convence a ética do mundo, que não tem ética nenhuma. A nossa ação, a nossa atitude, ó Deus, que glorifica a Jesus e que nos faz obedecer quando Ele nos manda lançar redes. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, e abençoe grandemente essa igreja, as nossas vidas nessa manhã. Assim nós oramos, assim nós clamamos em nome de Jesus.